Olá, querido e querida, graça e paz para o seu coração. Que bom estarmos de volta, nos reencontrarmos no nosso devocional, O Semeador. Espero que o Senhor tenha te abençoado e continue te abençoando abundantemente a ti e toda a tua casa. Hoje eu quero fazer menção da palavra de Deus que se encontra em Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo de número 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que privilégio. Vejamos hoje o que o apóstolo Paulo está ensinando a Tito e a nós em nossos dias, a respeito exatamente da graça de Deus. Por quê, amados? Porque a graça de Deus, irmãos, manifestada e revelada em Cristo Jesus, ela é como uma borracha no céu que apaga os nossos pecados, os nossos erros. A graça de Deus nos perdoa, louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça de Deus, irmãos, é muito mais que isso. Ela é muito mais que uma borracha que apaga os nossos pecados. A graça de Deus é um escudo. Ela nos perdoou no passado e nos treina, nos capacita, nos ensina, aleluia, para o futuro. Veja o que diz os dois versículos de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o verso 12 é interessante, a parte A, ensinando-nos. A graça de Deus nos ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, eu e você possamos viver neste presente século de forma sóbria, de forma justa e de forma piedosa. Bendito seja o nome de Jesus. Na verdade, nesse texto, o apóstolo Paulo diz para Tito que a graça de Deus é uma professora. E qual é a primeira lição que esta professora chamada graça de Deus nos ensina? Ela nos ensina a dizer não. Vou repetir isso. A primeira lição que a professora chamada graça de Deus ensina a mim e a você, queridos, é dizer não. Ou seja, um homem, uma mulher cheio da graça de Deus aprende a renunciar aos desejos mundanos, aprende a renunciar aos desejos da carne. Um homem e uma mulher cheios da graça de Deus, querido e querida, aprendem a renunciar ao pecado. Se esforça para fugir do mal e da aparência do mal. Logo, a graça de Deus não é permissão para pecarmos, absolutamente, irmãos. Na graça, nós somos livres. A graça de Deus nos liberta não para fazer o que queremos, mas para fazer o que devemos. A graça de Deus te perdoa, mas não te deixa viver de qualquer jeito. Por quê, apóstolo? Porque a graça de Deus nunca te deixa do jeito que te encontrou. E entenda uma coisa, a presença de Jesus altera as coisas. Logo, se alguém diz ter compreendido a graça de Deus, mas vive em contínuo pecado, irmãos, em contínua iniquidade, ele não entendeu a graça de Deus absolutamente não. Querido e querida, a graça de Deus genuína na vida de um homem e de uma mulher, ela quebra o poder do pecado. Quando alguém compreende o preço que Jesus pagou na cruz para o libertar, o pecado perde todo o seu encanto. Agora entenda, você não diz não ao pecado porque tem medo de ir para o inferno. Não é isso, absolutamente não. Você diz não para o pecado, aleluia, porque você está apaixonado pelos céus. Você diz não para o pecado porque você já ama Jesus demasiadamente. Então entenda, a graça de Deus não só nos ensina o que evitar, mas também nos ensina como viver de maneira sóbria, justa e piedosa para a glória do nome de Jesus. Que a graça de Deus, querido e querida, superabunde em todo o teu viver, em toda a tua vida e alcance toda a tua família para a glória do nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.